com vocês? Espero que vocês tenham tido uma semana ótima. E agora, vamos para a nossa história de hoje? A nossa história de hoje, crianças, tem o título de O Forte que Ficou Fraco. E o versículo-chave da nossa história de hoje é: conserva-te a ti mesmo puro. Se encontra lá no livro de 1 Timóteo 5:22. Vocês vão prestar bastante atenção na história e depois vocês irão realizar a lição de número 13. Certo dia, no meio do povo de Deus, havia um homem que se chamava Manoá. Manoá amava muito a Deus e ele tinha uma esposa. Só que eles dois não tinham nenhum filho. Então Deus mandou um anjo para falar com eles. Deus falou para eles que eles teriam um bebê. E aí, esse bebê, crianças, ele teria uma missão especial. Qual será a missão desse bebê que eles teriam? Então, crianças, o bebezinho começou a crescer lá dentro da barriga da esposa de Manoá. Certo dia, o bebê nasceu. Olha que lindo o bebezinho deles. E eles ficaram muito felizes. E sabe qual era o nome desse bebê, crianças? Sansão. O nome desse bebê era Sansão. Como ele tinha uma missão especial, que era livrar o povo de Deus do inimigo, o próprio Deus falou para a família de Sansão que ele tinha que obedecer algumas coisas. Será quais que eram, crianças, estas coisas que ele tinha que obedecer? Sabe o que Sansão nunca poderia fazer? Prestem bastante atenção para vocês não esquecerem. Sansão nunca poderia se misturar com pessoas que não fossem do povo de Deus. Essa era a primeira coisa. A segunda coisa, crianças, é que ele não podia tomar suco de uva e nem comer a fruta. A terceira coisa é que ele não podia nem tocar e nem comer animais mortos. E a quarta coisa que Deus falou para eles que Sansão não poderia fazer era cortar os cabelos. Certo dia, crianças, Sansão estava crescendo. Ele ficou bem grande, bem forte. E um dia ele resolveu caminhar entre a plantação de uva. E quando ele estava lá, crianças, apareceu um leão bem grande e bem forte. E Sansão, lutou com ele e derrotou o leão. Só com a sua força, hein, crianças? Ele não usou espada, ele não usou nenhuma arma, só a sua força. Olha, crianças, como Sansão era forte. Então, Sansão voltou para casa. Depois de algum tempo, Sansão voltou de novo lá na plantação de uva. E lá estava o leão morto, porque ele havia matado o leão. Quando ele chegou perto do leão, tinham muitas abelhas. E perto dessas abelhas tinha mel. Aí sabe o que Sansão fez, crianças? Sansão pegou aquele mel, comeu e levou e deu para os seus pais. Sansão fez o que, crianças? Ele desobedeceu o que Deus havia falado para ele não fazer. Ele pegou coisas de animais mortos e ele não podia, então ele desobedeceu a Deus. Depois de um certo tempo, Sansão se apaixonou por uma mulher e essa mulher, ela se chamava Dalila. Dalila não era do povo de Deus. Lembram, crianças, da ordem que Deus deu para Sansão? Dalila era do povo inimigo. Sansão se apaixonou por ela. Quando
o povo inimigo descobriu que Sansão havia se apaixonado por Dalila, eles queriam descobrir qual era o segredo de tanta força que Sansão tinha. Então, Dalila foi e perguntou para Sansão: Sansão, qual é o segredo da sua força? Aí Sansão falou que o segredo da força dele era nos braços deles. Então, sabe o que Dalila fez, crianças? Dalila chamou um homem e o homem amarrou Sansão, ó. Só que quando Dalila acordou Sansão dizendo que o povo inimigo estava chegando para pegar ele, Sansão, ó, quebrou aquelas cordas e se libertou. E Dalila sempre continuava perguntando para Sansão: Sansão, qual é o segredo da sua força? Aí toda vez Sansão falava alguma coisa, mas não revelava o seu segredo. Ele fez isso 3 vezes com Dalila, mentindo para Dalila. A gente pode mentir, crianças? Não, ó, Deus não se agrada da mentira. Então, Sansão se cansou de tanto Dalila perguntar para ele qual era o segredo. E aí, ele foi e contou qual era o segredo dele. Aí falou para Dalila: não podem cortar o meu cabelo. Aí Dalila, como era muito esperta e o povo inimigo havia prometido dinheiro para ela, ela foi lá e mandou os homens cortarem o cabelo de Sansão. Quando Sansão acordou e viu todo aquele povo, ele não ficou com medo. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Como tinham cortado o cabelo dele, ele havia perdido a sua força. E além dele perder a força, sabe o que fizeram com ele? Furaram, crianças, ó, os 2 olhos dele e ele ficou cego. Então, ele foi trabalhar, fazendo trabalho escravo, trabalho forçado para o povo inimigo. E ele fez isso, crianças, durante muito tempo. Certo dia, teve uma festa do lado do povo inimigo e chamaram Sansão. Afinal, eles queriam rir dele. Só que quando chegou lá no lugar, crianças, que levaram Sansão, Sansão falou para Deus assim: Deus, por favor, eu sei que eu errei, mas essa será a última vez que eu vou te pedir alguma coisa, devolve a minha força. Então, Deus, como é bondoso e sempre nos perdoa, ó, Deus fez com que Sansão derrubasse as pilastras do lugar onde estava tendo a festa e tudo caiu. Todos morreram. Sansão morreu, o povo inimigo morreu, Dalila morreu, todos morreram. Tá vendo, crianças? Como é importante a gente obedecer? Que triste, não é, crianças? A história de Sansão. Deus estava perto de Sansão quando ele obedecia, mas quando ele desobedeceu, Deus se afastou de Sansão. Então, crianças, ó, é muito importante a gente obedecer, a gente fazer as coisas que o Papai do Céu falam, pra gente fazer as coisas certas. Então, crianças, ó, façam sempre as coisas certas, obedeçam sempre a Deus. E quando vocês tiverem a oportunidade de fazer alguma coisa errada ou algum coleguinha falar para vocês fazer alguma coisa errada, o que vocês vão dizer? Ó, não, eu não vou fazer isso. Olha como a nossa história de hoje foi muito importante. Então, obedeçam, crianças, tá bom? Obedeçam aos mandamentos de Deus, obedeçam a mamãe, obedeçam o papai, obedeçam a professora, obedeçam os mais velhos, aqueles que cuidam de vocês. Hoje, a nossa história foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa história da semana que vem.